Salve, rapaziada, bem-vindos ao primeiro podcast de Giovanni e Marchetti, ou Marchetti, como vocês preferirem. E eu tô com meu amigo Giovanni, mais conhecido como Rafael. Dá um oi, Rafael. E aí, galera, tudo bem? Beleza aí? Sou o Rafael e é uma grande honra de participar desse podcast aí. Meu prazer. Bom, rapaziada, meu nome é Fabrício e a gente vai fazer esse primeiro podcast com o intuito de falar sobre coisas da nossa vida, que aconteceram especificamente da nossa vida. Também a gente pode falar sobre jogos, games, animes que a gente assiste, cultura pop em geral. E nesse primeiro podcast a gente vai falar sobre coisas especificamente do Rafael. E ele vai falar sobre coisas tipo, da vida dele mesmo, os problemas que ele sofre por uma deficiência que ele tem, que ele vai falar agora há pouco. E é isso, rapaziada. Eu queria que o Rafael começasse a falar sobre o primeiro tópico que ele separou pra gente falar. Beleza. O primeiro tópico é o meu autismo, né? No início da minha infância, assim, os médicos diziam que eu tinha déficit de aprendizagem. Mas só que o problema que quando assim colocaram isso, minha mãe não sabia o que que era, tipo, o que tinha que fazer, porque eu fazia algumas coisas, tipo, pegar o carrinho, ficava passando a roda, sabe? Ficava brincando, né? E eu tinha o meu próprio mundinho. Sim. Mas só que o meu problema, que, assim, eu aprendi a falar com 7 anos de idade. Tipo assim, muito tarde. E a primeira frase que eu falei, né, pra minha mãe foi: Mãe, eu quero café. E uma, Boa coi palavra. e uma coisa que foi complicada foi eu descobrir meu autismo muito tarde. Eu descobri meu Sim, sim. autismo assim por volta de 2023 ou 2024. E como foi essa Cara, descoberta? eu confesso que eu tinha esquecido sobre isso. Então, essa descoberta, assim, foi impressionante. Porque, assim, eu fui lá, né? Tipo, a minha irmã e a minha mãe pagaram, tipo, alguma coisa lá pra, tipo, fizer um tratamento, né? Pra ver se eu realmente era autista. E aí, tipo, a mulher foi Sim. olhar, né? Foi olhar e saiu o resultado. Eu era autista, né? E descobri Mas o como que meu. funciona esse resultado para descobrir que sou uma pessoa autista ou não? Então, eu também não sei muito bem, sabe? Mas, tipo, assim, nos testes, como eu posso dizer, tinha algumas coisas, tipo, ver as figuras, tipo, geométricas, né? Fazer um desenho, né? Era mais ou menos isso, né? Aí, quando saiu o resultado, a mulher disse que, sim, eu era autista. E o que você achava que você era antes de descobrir que você era autista? Você achava que você era uma pessoa, podemos dizer, entre aspas, normal? Ou que já tinha algum tipo de problema? Sem ser autismo, que se você soubesse. Então, o meu problema que era isso, de eu ficar no meu próprio mundinho. Eu, Sim, eu tipo, ficava no meu mundo, tipo, eu tinha muita dificuldade de acompanhar o ritmo dos outros meninos, né, dos moleques lá. E, assim, descobrir o autismo muito tarde me prejudicou muito. sim, sim. E teve um dia que foi muito engraçado, né? Isso, assim, antes de eu descobrir meu autismo. Foi o dia de São Mateus, que, meu Deus, foi engraçado. Foi o seguinte, O que aconteceu nesse dia? foi o seguinte. Eu, assim, fui lá, né, em São Mateus, porque em Mauá não tinha, né? Não sei se tem, né? Não tinha neuroinfantil, né? Aí, Sim. em São Mateus tinha. Fui lá, aí a médica, né, depois do fazer o tratamento lá, né, colocou o CID errado. O que que é o CID? Era mais ou menos tipo um bagulho, tipo, classificar a deficiência, sabe? Tipo, sei lá, autismo, déficit de aprendizagem, TDAH, mais ou menos isso aí, sabe? Sim, sim. Sim. E aí o problema é que a médica, ela colocou o CID errado, dizendo que eu tinha paralisia mental, velho. Puta merda. E como que seus pais reagiram sobre isso? Tipo assim, minha mãe, ela reagiu assim, assustada, né? Tipo, ah, tá repreendido, né? E seu Porque pai?
Eu acho que meu pai. Eu nem lembro a reação do meu pai. Mas acho que foi mais ou menos tipo de surpresa, né? Porque, pô, eu não tava esperando por isso, né? E a sua própria reação, como que foi? Como você se sentiu quando falou isso, o médico? Não, tipo, quando a médica falou aquilo, eu fiquei assim, mano, não é possível. Tipo, paralisia mental, velho. Tipo, eu fiquei muito assustado. Aí, como posso dizer? Você chegou a um certo ponto a achar que você tinha mesmo paralisia mental? Não, nunca cheguei a dizer isso. Mas tinha um problema, né? Como eu descobri meu autismo, eu via assim os outros meninos e eu me sentia tipo muito menosprezado, né? Tipo, Diferente. muito diferente também. E um dos principais problemas é que assim, como eu sou autista, né? Eu fiquei assim, caramba, cara, eu sou autista, porque eu não sou normal, cara? O que que eu fiz de errado, né? Era mais ou menos nessa Sim, linha. sim, entendo. Tipo, eu não conseguia me entender, né? Eu não conseguia me entender, tipo, do porquê eu sou autista, né? Depois que eu. Você pode especificar o seu autismo? Que grau ele é? Tipo, como você se sente com ele? Então, o meu autismo é grau um, né? Tipo, tem Sim. o E grau um, quantos graus tem do autismo? se não me engano, três, né? O leve, né, que é o O seu? autismo grau um, né, o meu. O 2 que é o moderado, né, que tipo a pessoa tem os problemas bem complicados. E o terceiro que é o Ela chega grave. assim, vamos supor, se bater ou não? Ou isso é só com o grau 3? Então, eu acho que fica entre os dois, do No moderado meio termo, né? e o grave, né? Sim. E, assim, como eu sou autista no grau um, né? Eu tive bastante dificuldades em algumas coisas, né? Quais, por exemplo? Tipo, me adaptar, né? Tipo, o som também, ruído. Por exemplo, Sim, isso eu sei. quando começa a fazer muito barulho, é terrível, muito ruim. Principalmente o ruído de, vamos supor, acho que arranha no, como que fala? A lousa, né? Se eu não me engano. Sim, tipo, arranhar a lousa, aqueles, tipo, microfonia, sabe? Tipo, ficar aquele som, Sim, sim. tipo, um som terrível, sabe? Isso te incomoda, né? E qual quanto assim te incomoda que você não aguenta mais? Então, o que mais me incomoda é, tipo, som, tipo, muito grave. Por exemplo, eu vou na igreja, né? Aí, tipo, é Assembleia de Deus, né? E o problema Sim. é que as pessoas lá ficam numa gritaria. Eu vou imitar as pessoas gritando. Glória a Deus! Oh, aleluia! Saca, tatai! Era mais ou menos isso. Era tipo um grito. Era gritado. Aí, tipo, quando pegava o microfone, puta merda, fudeu. Era muito alto, mano. Muito alto. É E capaz. esse negócio de sons, ruídos, barulhos, é só com o seu autismo grau 1? Ou com os outros que é mais graves, eles também não se sentem confortável, menos que eles são basicamente agressivos? Eu acho que é mais no geral mesmo. Tipo, o autista não gosta Sim, de som alto, porque isso incomoda, né? E também sim. tem suas manias. Na infância, eu, Quais? eu tinha mania de usar camiseta listrada. Eu tinha essa mania. Por qual motivo? Não sei, tipo, eu acho que era coisa de autista mesmo, né? É uma brisa do autismo, você acha? É, eu jogava os meus brinquedos lá pra cima, né? Jogava meus brinquedos lá pra cima, pegava a rodinha do carrinho e ficava girando, né? Isso era tipo um dos sinais de autismo, né? Mas só que, Sim, sim. mas só que como minha mãe não sabia, né? Tipo, que era autismo e tipo, e os médicos falavam que era déficit de aprendizagem, eu ia lá na fono e era longe, né? E a minha mãe não entendia. Ah, e aconteceu uma história muito engraçada, mano. Vou te contar. Tem uma vez, Hum. né, que eu fui lá no médico, né? Na verdade era médica, né? Aí a médica, né, minha mãe falando sobre o meu déficit de aprendizagem, né, entre aspas. Aí foi falar, aí a mulher, tipo, falou assim, né? Desenha algo aqui. Aí eu desenhei, tipo, um quadrado, né? Um quadrado, tipo, um triângulo e alguma coisa.
Aí a médica Ah, falou: Ué, o que você escreveu aí, entendeu? Aí eu falo. Aí eu não me lembro o que eu tinha falado direito. Eu acho que eu tinha falado que era uma casa, ou um carro, sim, ou a caixa da água. Aí a mulher, tipo, não entendeu, né? E a minha mãe saiu chorando, porque a, as médicas tudo humilhava ela e ela ficava chorando. sim. Mas hoje em dia, né, eu aprendi, assim, aprendendo a falar com 7 anos, né, eu consegui superar todas essas dificuldades. Mas, Sim. olha, confesso que foi difícil, porque eu me sinto que eu não sendo normal, eu sinto menosprezado, né? Tipo, pô, mano, que. Tipo, porque eu não sou normal, cara? Por que eu não sou normal, né? Às vezes eu me sinto assim, refletindo, né? Tipo, porque eu sou autista, né? E eu fico assim, né? Pô, é complicado, né? Porque você se sente menosprezado, né? Ou você se sente, tipo, muito retraído, né? Pra si mesmo, né? Sim, e como que era você na escola? Tipo, tanto na infância, você mesmo, com as pessoas, e tanto vamos dizer assim, pré-adolescência até adolescente, até o seu último ano de escola. Então, na minha infância, eu tinha uma dificuldade, tipo assim, de conversar, né, e acompanhar, sabe? Tipo, às vezes eu falava algumas coisas, mas assim, eu ficava nesse mundinho. Agora, tipo, indo pra adolescência, eu consegui me adaptar bem, né? Consegui me Sim. adaptar, melhorar, né? Comecei a conversar, né, ter amigos, mas assim, esse atraso, tipo, realmente abalou muito, né? A maturidade, né? Porque até hoje, né, eu sou meio que um palhaço, tipo, eu fico brincando muito, não tenho muita maturidade para as coisas sérias. Sim, porque você me falou que a sua mentalidade é de pessoa mais nova, né? Por isso que você tem essa mentalidade um pouco atrasada. Sim. É tipo E algo você mais, mesmo sabe disso. tipo algo mais infantil. E mesmo sabendo, tipo, que eu sou tipo meio infantil, né? Eu não consigo controlar, sabe? É meio Sim, que sim. é meio complicado, né? Às vezes eu fico É brincando meio que muito. você sabe que você tá. Você tem os dois lados da moeda, né? Você é tipo, praticamente meio normal, entre aspas, e você sabe que você tem um pouco de deficiência, né? Sim. Isso deixa que isso te deixa um pouco meio confuso, né? Sim, porque às vezes é meio difícil, né? Porque eu consigo fazer as coisas, mas as pessoas, tipo, desconfiam muito da minha capacidade. Por exemplo, meu pai, minha mãe, até minha irmã, sabe? Tipo, todo mundo, tipo Sim. assim, meio que desconfia de mim, sabe? Fala, caramba, faz isso assim, assado. E e o autista, ele sempre tem uma dificuldade de interpretar ironia, né? E interpretar o que você quer de fato. Como, Sim. como assim, né? Por exemplo, você pede, me dá uma bolacha. Ele vai te dar uma bolacha, no literal. Não é tipo um pacote de bolacha ou algo assim, né? E o autista também tem uma dificuldade de mentir, né? E ele tem um negócio chamado sincericídio. Eu não sei se você já ouviu O que falar. seria isso? Tipo assim, o autista, ele é muito sincero, né? E por ele ser muito sincero, ele pode, tipo, machucar as pessoas mesmo. Tipo, falando o que ele pensa. Entendeu? Tipo, Sim, entendo. Tipo, tem aquela famosa teoria da mente, né? Tipo, você quer que a pessoa entenda o que você tá falando, né? Tipo, nos sinais, tipo, caras e bocas, né? Gestos, né? Sinais, mas a pessoa não entende, Sim, sim. né? E o E autista, eu queria saber como que o autista enxerga o mundo. Como que você tem a visão sobre o mundo. Se, sei lá, você vê coisas diferentes ou você vê o mundo normal, só que você consegue perceber coisas mínimas que as pessoas, tipo, entre aspas, como posso dizer, entre aspas, normais, não veem. então, eu acho que autista, tipo, ele tem um pouquinho da dificuldade de interpretar o mundo, mas, assim, ele consegue, né, se adaptar às coisas. Mas, assim,
o ponto forte é, tipo, a gente se adaptar mesmo, sabe? Porque o autista Sim, sim. consegue interpretar o mundo, sabe? Tipo, ver as pessoas, tipo, sendo ruins uma com as outras, né? Consegue interpretar um pouco da ironia, né? Sarcasmo, pessoas horríveis, né? Você Consegue, diria que uma pessoa autista, quer dizer, sim, ela é um pouco, como posso dizer, ela consegue observar mais as pessoas ou isso depende da pessoa que tem o autismo? depende. Isso depende muito. Porque tem muito autista que tipo, como que pode dizer? Ele vive no mundo da lua, tipo, ele vê como se fosse o mundo da Disney, sabe? Sim, sim. Tipo como se tudo No fosse, caso, isso era você quando você era mais novo, né? sim. E vendo hoje, né, aprendendo algumas coisas, tipo, eu percebo que o mundo não é, tipo, um arco-íris total, sabe? Tipo, é ruim também. É Sim, tipo, qualquer pessoa consegue pensar, até hoje em dia, né, infelizmente, né, o mundo tá assim, né? é. E assim, o autista, ele não consegue ser meio termo. Ele é 8 ou 80. Por exemplo, tipo, Sim. ou ele é muito paranoico, ou ele confia muito nas pessoas. Tipo, E que tipo de paranoia você acha que o autista pode ter? tipo, por exemplo, ser sequestrado, né? E problema, tipo assim, se ele foi ensinado de uma forma, tipo, por exemplo, você vai ser sequestrado, podem te estuprar, podem, tipo, isso aconteceu comigo, tipo, minha mãe falar direto assim, filho, toma cuidado na hora do banheiro, porque podem tentar te estuprar, sei o quê, entendeu? É como se fosse um bebê ou uma criança sendo ensinada, né, as Sim. coisas da Tipo, vida. é como disse uma médica, né? Tipo, na verdade uma advogada, né? Uma vez. Tipo, um adulto bebê, né? Tipo, Sim, sim, uma criança num corpo de adulto. sim, sim. Eu queria saber qual o seu próximo tópico que você vai falar, Rafael. Então, o meu próximo tópico é sobre a mudança, né? Tipo, que eu fui da infância, né? Para a adolescência, né? Sim, Que foi do 0 a 8. Né? No 0 a 8, eu comecei a perceber como que o mundo estava sendo, né? Tipo, como que o mundo é. Né? Porque eu percebi várias sim, merdas. Vamos lá. O primeiro tópico é sobre as merdas da escola, que é o seguinte. Teve uma vez, né, que eu fui descer lá, né, tipo, na secretaria, porque eu ia de van, né, especial, né? Aí eu tava esperando a tia da sim. van, né, me buscar. Aí a menina me disse assim, né, ô menino, né? Aí me chamou, né? Aí eu tipo, ah, tá bom, né? Aí ela falou assim: "Você sabia que aquele professor ali, ele vê pornô do banheiro?" Né? Aí eu fiquei assim: "Oxi, como assim, velho? Como que ela sabe, né?" Aí ela me disse que, tipo assim, dava pra escutar o som do pornô lá, que ficava batendo uma. E, tipo, fiquei assim, caralho, velho. Por quê, mano? Tipo, é muita. É muito bizarro, né, mano? Muito bizarro uma coisa dessa. Aí Isso também. foi nos primeiros dias de aula ou foi, sei lá, em outros dias específicos? Tipo, foi outros dias, sabe? Sim, sim. Aí aconteceu outros tipos de merda. Aí, eu vou contando um pouquinho mais. Aí teve um dia, né, que assim, o meu professor se não me engano, era professor de matemática. Ele era um professor muito da hora. Que era. Assim, eu esqueci o nome dele. Mas esse professor aí, ele, tipo, conversava com os alunos falando assim, muchachos, muito bem, né? Ele conversava desse jeito, tipo, zoando, né? Aí ele tinha um grupo Sim, de. sim. Ele tinha um grupo de putaria no Zap, velho. Nossa, aquilo era Esse aí já é outro professor, né? Da mesma escola. tipo, é na mesma escola mesmo. E era no Zaira 8, velho. Então você quer dizer que dois professores da mesma escola, seus, via coisas pornográficas. É. Aí calma que Olha o piora. nível. Calma que piora. Teve um caso que, mano, eu vou até mostrar na câmera como que o professor fez. Ó, teve um dia, Sim, né, que eu tava na sala, né, do Zaira 8. Aí, tipo assim, as meninas, né, da escola estavam dançando funk lá na sala. Tava dançando funk lá, o batidão. Aí o professor, mano, sem brincadeira, mano. O professor fez isso aqui, ó. Ele tava na mesa, aí ele ficou olhando as meninas dançando e fez assim, ó.
como se achando bem bom, né? É, tipo, como se fosse o gostosão, mano. Tipo, como se ele fosse, tipo, me pegaram, tá ligado? Na festa. Mano, foi muito bizarro, Isso é mano. meio errado, né? Porque um professor é um cara adulto com menininhas, né? É, então. Sem comentar de outra coisa. Do caso do pedreiro com uma menor de idade, velho. Que aconteceu lá, velho. E qual caso seria esse? O pedreiro da escola ou o pedreiro de outro lugar que você souber a história? Da escola mesmo. Que assim, Da escola. pelo que eu entendi na história, tipo assim, falaram que um pedreiro, né, tinha pegado uma menor, aí tinha, tipo, dado uma merda, né, tá ligado? Mas só que assim, Qual merda seria? tipo, caso de polícia, né, tipo, sei lá, a menina, tipo, engravidou, ou alguma merda assim, tipo, caso de polícia, né, porque o pedreiro ter pegado uma menor, né, de idade. E E, como que você soube disso? então, pelo que eu me lembro, assim, era tipo, tipo histórias mesmo, tipo boatos, né? Tipo, o pessoal falava, né, dessas histórias. E tinha uma, assim, além dessas histórias bizarras que tinha, né, na minha escola, assim, tinha muita coisa boa também lá, né? E quais coisas boas seriam? Bom, os moleques lá que tinha, né, boa parte era da escola do Olinda, que era muito legal. Sim. Né? Que tinha um amigo gordão meu lá, que era o Nicolas, né? Tinha um outro que eu esqueci. Mas tinha outros amigos também, tipo um negão lá que era gente boa, o Lucas. E, assim, Então você sentia, ao mesmo tempo que você se sentia um pouco longe das pessoas, distante mentalmente, assim, podemos dizer, você sim, também se sentia acolhido, então. sim, eu me senti acolhido, porque, assim, por mais que, tipo, eu me sentia meio que menosprezado, eu sofria um pouco de Sim, bullying também. Tipo, eu sofria sim. um pouco do bullying. Assim, as pessoas eram legais comigo também. Tipo, Sim, sim, a boa parte, né? né, boa parte. Assim, a única coisa ruim mesmo, né? A única coisa ruim mesmo era tipo o bullying, né? Que eu tinha passado. Porque, Sim. E qual que bullying seria esse? tipo, Apelido, sei lá, xingamentos? Qual o tipo de bullying seria? então, o tipo de bullying, pelo que eu me lembro, era mais tipo uma forma tipo de ofensa mesmo, sabe? Tipo, por palavras, Sim. né? Aí teve uma vez que no médico, eu, assim, no médico lá, eu falei, né, que, tipo, tava sofrendo bullying. Eu cheguei até a chorar, né? Sim, sim. E uma coisa que é triste, que eu não sei se você já passou por isso, mas, tipo, se você fala na diretora, né, ou pra qualquer um da escola, eles estão cagando pra você. Olha, eu vou fugir um pouco aqui do sua. Não fugindo, mas vou falar especificamente de mim, né? Beleza. Como o Rafael sabe, galera, eu sofri um pouco de bullying na escola, né? Durante o primeiro ano do ensino médio e o segundo, né? Foram dois caras, né? No primeiro do ensino médio, um cara começou a me ameaçar de morte, não sei porquê. E no segundo ano, rapaziada, outro cara começou a me chamar de um apelido que eu não vou, prefiro não dizer aqui, né? Porque eu não gosto. E por incrível que pareça, para não ser mais azarado na vida, o cara do primeiro ano foi pro segundo ano de manhã, né, que eu tava estudando de manhã, e os dois começaram a me zoar, né? Me zoaram com um Instagram meu lá, fake, cheio de foto zoada minha, e essas coisas do tipo. E eu nunca reclamei na direção. E hoje em dia me arrependo de não ter reclamado na direção, né? Porque acho que se eu tivesse feito isso, com certeza eu não conseguiria muitas coisas piores na minha vida, né? Né, Rafael? Então, mas só que assim, mano, o problema do bullying é que quando você vai falar pra diretora ou pra algum responsável, a maioria não liga, sabe? E tipo Sim, assim, sim. sabe qual é a pior merda que pode acontecer? Tipo assim, Qual? se um moleque for bater em você e você se defender, é capaz de você tomar advertência, né, ou ser expulso da escola, do que o cara que comete bullying. Muitas vezes acontece. Isso que é uma falha na sociedade, né? Da escola. E o Porque, problema, querendo ou não, o cara que pratica o bullying, um dia ele poderia. Ele sofreu, ou sei lá, sofrerá bullying, né? e o problema que tipo assim, ninguém faz nada, né? Ninguém faz nada. Aí tipo acontece casos tipo de um menino autista. Eu não sei se você já viu,
que é um menino autista que ele Hum. apanhou dos moleques da escola, né? Apanhou, Sim, chegou até falecer, né? e ele faleceu. Aí você vai ver a reportagem, né? A reportagem lá que fizeram, né? O que os diretores fizeram? Fecharam as portas ali, tipo, fecharam a porta e, tipo, foda-se, tá ligado? O caso do menino. E tem um outro caso, né, que deu muita merda. Assim, eu acho que o Fabrício tá ligado qual caso que é. Que assim, Sim, foi o seguinte, teve um caso que eu esqueci o nome do moleque, mas assim, ele era da nossa sala em 2022. Ele, sim. ele tinha zoado um moleque lá, né? E o moleque, ele tinha pegado uma faca e esfaqueado ele, tá ligado? Esfaqueou o bucho Lembro, dele, lembro. né? Esfaqueou ele. Aí sabe o que aconteceu, né? Quando o moleque, né, que foi esfaqueado e as pessoas que estavam próximas dele foram ligar na polícia, né, pra relatar o que aconteceu, sabe o que a escola fez? O quê? Eles cortaram a linha. Calma que piora. Calma que piora. Tentando esconder a mancha que aconteceu, né? Eles tentaram apagar, fizeram queima de arquivo. Limparam o sangue do moleque lá que foi esfaqueado e como se nada tivesse acontecido. Deu muita merda. E esse moleque, ele conseguiu viver? Tá bem? Ou só sofreu um ferimento? Porque eu não lembro muito. Então, pelo que eu me lembro, ele tá bem, sabe? Assim, ele tava meio machucado na época. Mas, assim, eu espero que ele esteja bem, sabe, mano? Porque Sim, sim. foi muito complicado. E tem um amigo E nosso, qual mano. escola que aconteceu isso? Oi? E qual escola que aconteceu isso? Então, pelo que eu me lembro, né? Assim, o amigo Guilherme, né? O Gardenal, como nós apelida, né? Faz o apelido. Por Marcelina? Assim, do Marcelino, nosso amigo lá, o Guilherme. Então, E mal a gente sabia que futuramente nós ia pra essa escola. então. Quem diria, né, velho? Tipo assim, ele, né, o Guilherme, ele me contou que, tipo assim, ele viu a situação, tipo, o moleque esfaqueando ele, né, tipo, viu ele descendo, né, o moleque esfaqueou, né, aí, tipo assim, ele contou que foi no Viscondão, eu não sei se é Ah, sim. eu não sei se você sabe o nome dessa escola, mas, tipo, Sim, eu conheço. assim, eu não sei o nome ao certo, mas aconteceu isso. Mas o problema, mano, é que, sabe como que funciona o bullying? A minha visão sobre bullying. Sim. O bullying, ele é, tipo, a visão, tipo, do seguinte. Se você for muito fraco, né? As pessoas que são fracas que nem você vão começar a te zoar para não serem zoadas juntas. Sim, sim. Aí uma grande E estratégia. quando você começa a ligar mais ainda pro bullying, você rebate o que o cara tá falando, xinga, rebate xingamentos, é aí que ele começa a pegar mais no seu pé ainda, né? Então, se você pega apelidos, né? Tipo, se você tipo, começa a ficar puto com apelidos, meu irmão, você vai se lascar muito, porque os caras vão começar a azucrinar a sua cabeça. E foi exatamente isso que eu passei, rapaziada. E também outra coisa. Tipo assim, pra você evitar o bullying, né, tipo, de uma forma um pouquinho menos convencional, é você ser amigo do cara maior. Tipo, seja o Sim. cara fortão, né, ou o cara que é muito respeitado na sala. Pois na sala sempre tem uma hierarquia. Sempre tem. Tipo, de Sim, uma. sim. Tipo, pode ser, tipo, o cara ser forte ou o cara ser respeitado, né? Sendo temido, né? Isso é um retrato da sociedade, né? Então, e o problema do bullying é o seguinte: muito se cria aquela ideia que, tipo, homem não chora, né? Você não pode chorar porque você é fracote, que sei o quê. Isso, o bullying, assim, mano, vou te falar, o bullying, ele consegue, de uma forma mesmo, destruir seu cérebro. Porque Sim, sim, sim. tem até estudos que falam que, assim, uma mente que foi, assim, destruída pelo bullying, né? Tipo assim, não se torna a mesma coisa. Tipo, não tem como voltar ao normal direito, tipo, sem ajuda de psicólogo. Sim, disso eu entendo bem, porque é isso que eu tô passando hoje em dia, né? Como você sabe, né? E, E além do mais, quando começou o primeiro ano do ensino médio meu, eu perdi um amigo meu, né? Por conta de alguns problemas que eu não prefiro falar.
E foi que comecei a sofrer bullying pela primeira vez na minha vida, né? Com, tipo, ameaças de morte, falando da minha aparência. Isso, principalmente de falar da minha aparência, que hoje em dia me pega, é o que mais me pega. Porque, recentemente, as pessoas começaram a sempre falar da minha aparência, e por causa disso eu comecei a não gostar da minha aparência. E E já no infelizmente. segundo ano do ensino médio, esse cara que praticou esse bullying comigo, de apelido agora especificamente, foi o que mais pra mim pegou pesado comigo. Sem dúvidas. Porque toda hora ele começava a falar esse apelido. Toda hora. Até uma hora que eu xinguei ele de uma coisa que também não prefiro não falar aqui, né? Que é uma coisa também errada. E também o professor, que era falar que o professor não ligou. Isso é o problema. Porque, tipo, não é por causa que é meu lado de um e lado de outro. Porque isso, pra mim, é os dois lados da mesma moeda. E o professor simplesmente ignorou o que eu tava xingando ele e o que ele tava me chamando, né? Como o Rafael sabe, não sei se você tava nesse dia, né? Isso Sim. começou quando esse cara jogou uma bolinha de papel em mim, né? Aí foi nesse primeiro momento que comecei a xingar ele. E as pessoas começaram a me olhar, assim, com o cara, tipo, de assustado. Isso foi especificamente nas últimas aulas. E quando eu tava descendo no corredor pra ir, né, sair da escola, de longe, eu escutando ele chamando esse apelido, né? Eu acho que o Rafael não tava nesse dia, né, Rafael? Eu acho que não tava, mano. Se não me engano, não tava. Não tava. Então, Rafael, eu queria saber se o próximo tópico agora, né, que a gente vai falar. Agora, eu vou falar sobre do porquê eu saí do Zaira 8. Bom, Sim, eu saí do Zaira 8, assim, mais ou menos entre 2018 ou 2019. Eu não me lembro assim, sim, a época certa, tá ligado? Né? Por causa das vagas, assim, estarem ocupadas. Porque, assim, as vagas de tarde, né? De tarde lá do Zaira 8, tipo assim, não tinha no ano que vem. Então, tipo assim, sim. acabou que, assim, de manhã apareceu o João Ricardo, né? Ou o Zaira 7, como dizem, né? É Eu queria complicado. saber o que você achou do João Ricardo, como você saiu de lá. Se você prefere o João Ricardo ou o 08. Zaira 8? Não, não, peraí. Foi o contrário, desculpa. Eu queria Não, saber o que desculpa. você achou quando você saiu do 08 pro João Ricardo. Qual escola você achou melhor? Tanto de educação ou pessoas? Então, no Zaira 8, mano, caramba, velho. No Zaira 8, tipo assim, eu achava muito legal as coisas lá. Tipo, as pessoas eram legais, né? A Sim, quadra, a quadra era bem grande, né? O intervalo era legal. Mas, mano, no João Ricardo, eu percebi que, assim, eu cresci mais. Tipo, não só, tipo, como pessoa, mas cresci como, tipo, melhorando as amizades, né? sim, sim. Foi mais ou menos isso, né, que eu percebi. Eu Aí, queria saber sobre o que você achou entre as. Agora eu vou falar sobre as três escolas que a gente estudou, né, Ju, né? Qual o, você prefere mesmo, assim? O 08, né? O João Ricardo ou o Marcelino? Que foi a nossa última escola do ano passado. olha, mano, eu acho complicado. Porque assim, ó, o Zaira 7, né, o João Ricardo, era legal, sabe? Mas, tipo, tinha umas coisas lá que eu achava estranho, né? Tipo, Sim, sim. porque o tempo, mano, demorava, velho. Mano, eu não sei se você já tinha. É, sim. Mano, o tempo demorava, mano, eu te juro. E o Marci... Engraçado que no ano passado a gente sempre ficava se questionando que o tempo lá passava de rápido, né, no Marcelino. Sim, mano. Não, mano, você percebeu Passava que. muito rápido nos primeiros dias. Mano, você percebeu, mano, que assim, no ano passado, né? Tipo, fevereiro, março, abril, deixa eu ver, maio, junho. Tipo assim, passava mó rápido, mano. Aí só no final do ano que Sim, sim. demorou mesmo. Sim, sim. Mano, E continuando nesse assunto do Marcelino agora que eu quero te citar, uhum. queria falar sobre o Ivan, que não é um Nossa. cara que praticava exatamente bullying, só que ele se achava muito. E eu queria saber sobre a sua opinião sobre o Ivan. Mano, o Ivan, mano, puta que pariu. O cara era chato, mano. Mano, assim, o problema Você do. acha que ele seria mais chato do que os próprios caras que praticavam bullying, como o Miguel e o Matheus? Mano, olha, ele não supera o Miguel e o Matheus. Principalmente o Matheus. Porque assim, o problema do Ivan é que ele se acha, tipo, o foda, tá ligado? Ele se acha, tipo, gostoso, né? Aí Sim, quando. sim. Aí E quando. sabe o lado mais ruim disso? E ele sofria bullying, sabe? E ele faz o que os outros fazem com ele. Uhum. Sozinho, né? Então, aí o problema do Matheus, mano. O problema do Matheus é que, assim, ele não era só chato. Ele infernizava a vida de qualquer um. O Matheus. E também não querendo estereotipar as pessoas aqui, mas isso é o que tem na sociedade.
Sim, O Matheus era um cara negro, era um cara mais tipo de periferia assim mesmo, sabe? sim. E acho que isso retrata o que a sociedade tem, né? Tipo, o jeito, o estereótipo da pessoa define o que ela é. Isso, né? Hoje em dia. Acho que desde sempre, né? E o problema é que, assim, a sociedade estereotipa mesmo as coisas. Tipo, Sim, sim. o japonês é, assim, é todo amarelão, tá ligado? É zoado o estereótipo, sabe? Mas Sim, sim. meio que, tipo assim, é uma caricatura, tá ligado? Do bagulho. Isso. E assim, mano, o problema do Matheus, ele tipo assim, ele infernizava todo mundo. Ele infernizava a sua vida, a minha vida, né? Infernizava a vida de qualquer um ali, sabe? Mas por incrível que pareça, comigo era o que mais ele infernizava. Mano, eu lembro do dia, mano. Assim, eu lembro muito bem, mano, que teve um dia que em 2022, ele, mano, fez um mata-leão em você, mano, tipo assim, bem forte mesmo. E tipo assim, mano, você ficou azul mesmo, sabe, mano? Tipo, O quase Miguel, morrendo. né? Você quase morreu, mano, com esse bagulho aí. Então, Não, e assim, esse mano. daí foi o Miguel. Então, aí, tipo, ele fez um mata-leão lá, mano. Puta merda. Ele fez um mata-leão, assim, do caralho, velho. Tipo assim, mano, ele deixou você azul de uma forma que, mano, tipo, eu vi você batendo no desespero, mano. Porque, assim, eu senti que Então. você ia morrer. E, mano, aí, agora o meu próximo tópico vai ser sobre, peraí, a João Ricardo, né, 2019. Que assim, mano, Sim, sim. quando eu entrei no João Ricardo, mano, eu assim, eu achei estranho no começo. Mas só que assim, mano, a minha vida, ela ia começar a ser um inferno a partir de 2020, mano. Mano, Sim, sim. nossa, mano. Nossa, só de lembrar, mano, desse bagulho foi. Ai, mano, dá vontade de chorar, mano. Puta merda. Tipo assim, 2020, mano, foi uma época terrível, mano, na minha vida. 2021, muito pior. Porque aí, mano, foi nessa Sim. época que eu comecei a ter depressão, mano. Por quê? Eu ficava isolado, mano, tipo assim, no meu mundo lá. E, mano, eu tinha muita dificuldade, tipo assim, tipo, sei lá, dar um oi, tá ligado? Pra minha mãe, pro meu pai. Mano, eu tinha dificuldade nisso. Você acha que isso foi por causa da pandemia ou não? Por causa da pandemia, mano. Porque assim, mano, eu acho que seria muito diferente, mano, se não tivesse a pandemia, sabe? Tipo, Ah, eu também posso dizer igualmente, né? Porque, por incrível que pareça, eu e o Rafael, nessa época de 2020/2021, nossas vidas foi, tipo, completamente ao contrário, sabe? Tipo, nessa época eu era uma pessoa mais feliz. Tipo, eu sempre falo isso com ele e com todo mundo, assim, que conheço, que 2021 foi meu último ano eu feliz, né? E depois disso comecei a ficar mal, né? 2023, não, 2022, 2023, 2024, né? E até esse ano agora mesmo. E do Rafael começou, tipo, meio que melhorar, sabe, né? Agora eu queria que você prosseguisse com o seu assunto, né? Da então, depressão. sobre a depressão, mano, algo que eu percebi, assim, em pessoa depressiva, é sobre a apatia, mano. Apatia pela vida. Por exemplo, mano, tipo, quando você. Tipo assim, vou dar um exemplo. Quando você sobe do emprego, quando você consegue alguma coisa boa na vida, sabe? Tipo, sei lá, pega uma namorada, né? Você consegue ganhar um salário bom. Ou, tipo assim, Sim. comer, tá ligado? Comer mesmo. Comer comida, tomar café. Qualquer coisa tem dopamina no meio. Mas só que o problema, mano, é que a depressão, ela, assim, a sua dopamina não funciona direito. Tipo assim, ela não te dá mais prazer. Aí, tipo assim, meio que se torna indiferença, tá ligado? Aí, tipo, eu vou E hoje mostrar. em dia você acha que você foi curado da depressão? Mano, mais ou menos, mano. Mais ou menos. Tipo assim, por que mais ou menos? Porque assim, mano, tipo, muitas pessoas, mano, tipo, depressivas, tipo, por exemplo, eu tô fazendo a cara, tipo, normal, sabe? Mas muitas pessoas Sim. depressivas estão assim, ó. Tipo, você ganhou um emprego, tomou um café, ganhou uma namorada, fez o sei o quê? Porque assim, ó. Você acha que isso acho que piorou mais por conta de você também ter um autismo, né? Então. E, tipo assim, por eu ter autismo e a depressão ter vindo junto, tipo, arrebentou a minha vida. Principalmente a solidão, Eu porque. queria saber como que você, além de você ficar triste com a depressão, queria saber se você tentava se matar, ou se você via vultos, essas coisas. Então,
Mano, eu já via vultos. Tipo assim, eu escutava alguma coisa estranha, mano. Por exemplo, Sim. teve uma época, mano, aqui mesmo, ó. Tipo assim, ó, aqui mesmo, tipo, por exemplo, aqui, é assim, eu começava a ver sombras, tá ligado? Tipo, sei lá, vozes. Mano, peraí. Tipo assim, mano, tipo, via vultos, sombras esquisitas, tá ligado? E ainda tinha, tipo, problema de sono, tá ligado? Por quê? O que acontecia? Sim, sim. Eu ficava acordado. E você chegou a falar isso com seus pais? Que você via esses vultos, essas coisas? Então, mano, eu não me lembro muito bem, tá ligado? Eu não me lembro muito bem ao certo. Tipo, se eu tinha. Mas e você ficava com medo desses vultos ou você reagia sem emoção? Então, eu tinha medo, mano. Eu tinha medo. Mano, E você pode me dizer que tipo de vulto você via? Se tinha rostos ou algo do tipo? então, mano, teve uma vez que assim, eu vi, tipo, um vulto, né? Uma sombra. Que assim, mano, era tipo uma sombra de tipo de um homem alto, tá ligado? Tipo, um Sim, homem, sim. tá ligado? E, mano, era muito foda, mano. Aí 2021, mano, assim. Pera aí, não, corrigindo aqui. 2020, mano, foi um ano que, tipo, eu tive depressão, solidão. Tipo assim, eu ficava angustiado, mano. Tá ligado? Eu não parava de Sim. chorar direito, tá ligado? Aí teve uma Sim. época, mano, que 2020, eu brigava muito com a minha irmã. Tipo assim, no passado, mano, eu já brigava com a minha irmã, tá ligado? Tipo assim, era briga de irmão, tá ligado? Sim. Briga de irmão, sossegado. Mas só que, mano, 2020 era a época que a minha irmã tava atribulada, mano. Pô, mano. Sim. Mano, pera aí. Eu vou pegar o notebook aqui, mano. Eu vou pegar o notebook de exemplo. Pera aí, rapidão. Ó, Rafael está pegando o notebook dele, rapaziada, para mostrar. Mostrar no áudio a demonstração que aconteceu com ele com a irmã dele. ó, tipo assim, você tá vendo o notebook, né, mano? Pera aí. É, tipo, não sei se Sim. não dá pra ver direito. Mas assim, ó, tá aqui, né, o notebook. A minha irmã, mano, chegou ao ponto, tipo assim, de ser tão atribulada, velho, que ela, assim, ó, tinha uma diferença de idade. Tinha uma diferença. Sim. Que era tipo assim, minha irmã, se não me engano, tinha 18 anos e eu tinha 13, mano. Aí o que Sim, acontece? sim, sim. Teve uma vez, mano, que eu briguei com a minha irmã, e a minha irmã, ela, assim, pegou o notebook, juro por Deus, mano, juro por Deus mesmo. Minha irmã pegou o notebook, mano, fez isso aqui, ó. Tacou na cabeça. Tacou na cabeça. Mano, juro pra você que quebrou, sei lá, tipo umas teclas aqui, tipo, é o Q, o E, o Shift, o Ctrl, tipo, quebrou até o ESC, mano. Tipo, quebrou um monte de peça, velho, por causa disso. E como que os pais reagiram com isso? Como souberam? Então, os meus pais, assim, minha mãe, mano, me defendeu, tá ligado? E eu tava muito irritado com ela, porque, mano, a minha irmã, ela arrumava briga onde não tinha, mano, tá ligado? Sim, sim. E sua mãe chegou batendo na sua irmã? Não chego a bater, mano, mas, tipo, foi zoado, mano. Foi muito zoado, porque a minha irmã, mano, ela ficava muito irritada, mano, de uma forma que, mano, era além da TPM, mano. Era além da TPM. A minha irmã, ela também passava por uns processos de depressão, mas, tipo assim, mano, era, tipo, Sim, sim, diferente. sim. Era diferente, mano, tá ligado? Ah, e sem comentar, mano, dos sonhos bizarros, tá ligado? Que eu sonhava. Que, assim, mano, Sim, como, assim, eu tive esse atraso, mano, assim, na mente, né? Tipo, esse atraso mental por causa do autismo. Quando eu começava a sonhar, sim. mano, tipo, que eu tava fazendo sexo, né? Tipo, tanto, tipo, transando, tá ligado? Eu não sabia o que que era, tipo, aquilo direito, tá ligado? Eu sabia que era alguma coisa, tipo, nada normal, tá ligado? Tipo, transando, Inapropriado. mas assim, eu tinha medo, mano. Tipo, eu acordava, mano. Eu acordava, tipo, caramba, mano, o que que aconteceu, mano? Tipo assim, ó. Mano, quando eu acordava, eu fazia assim, ó. Tá ligado? Eu ficava assustado, mano. Porque eu não sabia direito. E além desses sonhos, você tinha algum sonho de pesadelo? Mano, eu já sonhei muita coisa estranha, mano. Vou te contar. Se você poderia falar para nós aqui? Sim, mano. Mano, teve uma vez que eu sonhei na minha antiga casa. Porque assim, Sim. essa casa que é agora, mano, é assim, foi recentemente, mano, foi 2019 que comprou essa casa, tipo setembro por aí. Não faz tanto tempo assim, né? Então, aí, mano, o que acontece? Assim, minha casa era lá no João Bovolini, mano. Eu não sei se você conhece.
Não, isso eu não conheço, não. Então, era tipo uma rua ali, tá ligado? Tipo, era meio que uma favela ali, sabe? Meio que a favela. Sim. Aí, tipo, era mó no fundão. Teve uma vez, mano, que eu acordei, assim, tipo, acordei no sonho, né? Tipo, tava sonhando. Aí, mano, assim, eu fui olhar na janela, tipo, eu vi um homem, mano. Um homem, tipo, um palhaço mesmo, mano. Um palhaço com, tipo, uma espécie de machado, velho. Caralho. Tipo assim, Mas machado. isso foi um sonho? Um vulto do sonho, sei lá? Ou foi real? Mano, eu jurava, mano, que aquele bagulho era real. Mas era pesadelo, mano. Porque assim, o homem, mano, quando ele percebeu a minha presença, tipo assim, Nossa. ele desceu no bagulho, tá ligado? E ele foi tentar arrombar a porta pra me matar. Mano, aí, quando eu, acor- quando eu acordei, quando eu acordei, aquilo foi assustador, mano. Ah, então isso foi um sonho, né? Pensei que isso foi um sonho, você sonhando acordado. É, Então foi tipo, isso dentro do sonho, né? mano, foi. Mano, aí, tipo assim, teve uma época que eu sonhei, tipo, ficava sonhando um bagulho de sexo, né, mano? E como, tipo, eu não tinha muita Sim. instrução, mano, porque assim, muitos pais não instruem os filhos, né, mano? Tipo, educação sexual, esses bagulho assim, não instrui, né? Aí eu não sabia, mano. Sim. Eu não sabia o que fazer, né? Mano, eu ficava chorando. Mano, era foda, velho. Era foda. E você já chegou a sonhar, além disso do palhaço, outro pesadelo? Com pessoas, sei lá, monstros? Mano, tipo assim, eu não cheguei a sonhar, mas, mano, no futuro, mano, tipo assim, do podcast aqui, eu vou te contar o sonho bizarro que a minha irmã teve. Que foi bizarro. Uhum. Mas assim, mano, depois dessa época, mano, de 2020, né, tipo, ter passado, veio 2021. Aí, mano, o que acontece? Teve uma época, mano, que eu tava com medo, mano, de ficar sozinho, né? Porque eu tava, tipo, tá ligado? Eita porra. Tá ligado aquele, tipo, pessoa, tipo, muito religiosa mesmo? Tipo, religiosa? Sim, sei. Mano, eu tava, tipo, um fanático, tá ligado? Negócio de religião. Aí, mano, tem uma vez que meus pais saíram, né? Saíram lá. Mano, eu fiquei desesperado. Fui lá na casa da minha tia, dei mó BO. Meus pais acharam que eu tinha, sei lá, desaparecido, tá ligado? Aí a minha tia que falou, tá ligado? Que, tipo, o Rafa tá aqui, tá ligado? Mas eu tava com medo, mano. Porque vai que acontece, tipo, Jesus volta, né, mano? E não tá longe de ser. Eu queria saber sobre se você tem religião, se você segue alguma coisa, se você acredita em alguma coisa. Eu. Eu acredito em Jesus, mano. Né? Sou cristão. Sim, mas você Crente. não tem uma religião específica, né? Tipo, o cristianismo, mano. Cristianismo no geral. Sim, sim. Entendeu? E eu queria saber se você tem agora o próximo tópico. Deixa eu ver aqui, ó. Aí, mano, depois que passou essas duas épocas, né? Veio 2020, assim, depois que passou 2021, mano, que. Mano, nossa, agora que eu lembrei. Mano, agora que me lembrei que. Você lembra, mano, que na O escola? quê? Na escola, tipo, os caras revezavam as salas? Tipo, pra ir numa semana sim, Sei, semana sei. que não? Mano, agora que eu me lembrei, mano, desse negócio. Né? Depois, assim, ter passado 2021, 2022, mano, eu tava muito abalado, mano, com esse negócio, assim, de depressão, solidão, desolação. Aí, mano, quando veio 2022, cheguei lá na sala, mano. Mano, eu não sei se você veio no primeiro dia de aula, mano, não lembro. Sim. Mano, eu cheguei na sala, mano. Mano, eu acho que você me lembra da minha cara, né? Eu tava assim, mano. Porque eu tava com medo, mano. Tipo, sei lá, acontecer arrebatamento, alguma coisa assim, mano. Jesus voltar, tá ligado? Tava com medo. Sei. Mano, e assim, eu tava com muita crise de ansiedade, mano. Crise de ansiedade mesmo. Aí, mano, tipo assim, nessa época, né, eu tinha conhecido você, mano, na primeira vez. Sim. Eu conheci você pela primeira vez. Mas só que era uma época que a gente não conversava direito, tá ligado? Acho que a gente nem chegava a A gente conversar. não conversar, né? Tipo, a gente. Até você pensava que eu era amigo do Miguel, né? O cara que fazia bullying comigo, né? Porque assim, mano, porque eu pensava. Porque assim, eu e você, né, tinha um grupo da loucura, né? Eu chamo de grupo da loucura porque era só louco, mano, que tinha. Aqui, ó, Sim. eu até ler aqui, mano. Ó, peraí. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui no bagulho aqui. Mano, eu tenho que dar uma olhada. Aqui. Deixa eu ver, peraí. Mano, nossa, eu tenho que procurar aqui, mano. Que. Mano, não é possível que eu perdi. Achei aqui. Ó, mano, o grupo da loucura era o seguinte. Programas, gravações. Ó, o grupo da loucura, mano, era assim. Era eu, você, o Miguel, o Vitor.
o Matuê, Davi e uma menina aleatória lá. Ó, resumindo, peraí. Eu queria saber que. Eu queria que você contasse a história desse grupo da loucura, que, tipo, a gente falava merda e a gente chegou a um certo ponto de falar uma merda lá, que até uma menina reclamou, né? Então. Mano, Não sei se você lembra. Eu me lembro, mano. Era a Nathalie, velho. Nossa, velho. Os caras começaram a falar de esperma lá, parece. Aí começou a falar do meu pessoal. Não, mano, eu me lembro. Mano, sabe aquele grupo de, sei lá, de cara, tipo, estranho? De escola americana, sei lá. Mano, eu me lembro. Mano, sabe o que que... Mano, a gente era tipo super bad, tá ligado? Mano, eu não sei como que eu posso dizer. Que assim, mano, nessa época... Mano, era engraçado como era na época. Pois eu não falava merda nenhuma, mano. Eu não lembro se você... Sim. Tipo assim, eu não falava nada, mano, assim, buceta, cu, não falava nada, mano. Eu falava absolutamente... Eu não falava nada, velho. E, tipo assim, eu via vocês, tipo, falando bagulho lá, eu suave, tá ligado? Você ficava quieto, né? Não, eu ficava Lembra quieto. quando eu acreditava que você catava areia? Nossa, De mano, me verdade. lembro. Não, eu ficava zoando, mano, falando, tipo, eu catuaria, né? Não, mano, E você levava uma luva de pedreiro pra escola, né? mano, Eu porque... lembro. Mano, eu tenho até uma luva ali, mano, mas só que... Você me espera, mano, eu pegar a luva? Espera. Pera A aí. gente, a gente espera no canal. Eu vou levar... Eu vou pegar a luva aqui, mano. Pera aí. Beleza. Bom, rapaziada, você que é novo aqui, eu espero que vocês gostem desse podcast. Deixem um like no canal, se inscrevam. E é isso, rapaziada. Eu vou esperar agora o Rafael pegar a luva de pedreiro dele. Aí, já tô chegando, mano. Aí, O Rafael já mano. vai pegar, rapaziada. Ó, mano, pior que eu pegava muito, velho. Aqui, ó, a luva. Pra quem não sabe, rapaziada, o Rafael ele é goleiro, né? Jogava no gol da escola, interclasse. Ele especificamente jogava com a luva de pedreiro. Nossa. Mano, é engraçado que eu jogava no intervalo, mano. Aí os caras lá, goleiro desgraçado. Mano, lembra daquela vez? Mano, nossa, foi engraçado. Que assim, o cara fez mó golaço em mim, né? Aí eu falei assim, pô, mano, o negão chuta que nem um foguete. Isso é engraçado, isso é engraçado. Não, mano, foi muito foda, mano. Não, é tipo assim, foi muito espontâneo, mano, aquele bagulho. Mano, aí assim, ó, Espontâneo. eu até peguei uns bagulho aqui de 2022, que ó, pera aí, Sim. eu vou achar aqui, ó. Mano, nossa, velho, pera aí. Mano, eu me lembro do dia que você, mano, foi no intervalo dos menor, velho. Ah, lembro. Mano, tinha um maluco, mano. Mano, foi engraçado. O nome dele era Marcos. Aí, mano, tipo assim, esse maluco aí, sabe aqueles Por malucos. Joaquim do Gari. Pô, Gari não. Gari. Mano, tinha o Índio, o Brian e o Neguinho, né? E o Marcos. Era esses três, mano. Sim. Mano, esse Marcos, ele era aquele tipo de valentão da escola, tá ligado? Sei. Mano, puta merda, velho. Esse Mano, ele maluco. era chato, né, velho? Mano, esse maluco, ele tinha me ameaçado de me bater, tá ligado? Ele fez assim, tá olhando o quê? Tá ligado? Ele tipo, tentou me ameaçar, mano, de me bater. Então. Então, aí, mano, tipo assim, eu não sei que merda que aconteceu lá, mano. Eu não me lembro. Não lembro de nada. Tipo assim, que ele ameaçou você, né? E, tipo assim, ele fez você, mano, ir lá pro intervalo dos menor lá, velho, de idade. Não, mas sabe por que eu fui pro intervalo dos menor? Por Porque, quê? tipo, ele começou, acho que correr atrás de mim, meio que expulsando da sala, né? Sim. Aí eu fui correr até lá no intervalo. Porque isso, tipo, era intervalo, sabe? Só que tinha pessoa que era intervalo nosso intervalo. Por isso que eu comecei a ficar lá. Aí depois que eu percebi que tinha cheio de criança lá, tá ligado? Eu voltei pra sala. Não, Não sei como o professor Guilherme, de matemática, né? Não sei se era de matemática nessa época. ele Ele deixou nós voltar. Não, deixou eu voltar pra sala de aula. Não, Engraçado, uma curiosidade, rapaz. Uma curiosidade. Esse professor Guilherme parecia o Zidane. mano, Ele parecia, velho. Não, mano, sabe o parecia que... o Zidane. Não, mano, pior que eu me lembro, que assim, você ia falar, mano? Desculpa aí. Não, eu quero que você prossiga. Não, mano, teve uma vez que assim, não, quando eu vi o Marcos, tipo assim, te expulsando lá, mano, eu vi assim, oxi, mano. Aí, e assim, eu achei bizarro, né? Mano, acho que era 2022 essa porra aí, mano. Não É, lembro. em 2022, a gente nem se falava. Então,
Aí, mano, eu me lembro que o Guilherme, mano, professor de matemática, com aquele moletom lá. Não é moletom, é aquele bagulho branco de cientista. Avental, né? É, vem tal. Ele foi lá, mano, no intervalo dos menores procurar você, mano. Mas foi engraçado demais, cara. Não, aí, tipo assim, foi foda, né, mano? Não, aí teve. Foda. Mano, você lembra das brigas lá, mano, que tinha? Lembro, lembro. O Pedro com a. Acho que era a Emanuele, né? Mano do céu. Mano, a Cara, teve uma Nathalie. briga lá que você faltou. Eu já te contei, só que não sei se você lembra. Que a Hum, gente tinha. Acho que isso aí tava tipo, no final de quase no final do ano da escola, eu acho, ou na metade do ano. Que sim. tinha uma coisa na escola que era tipo. Não sei se era profissão de feira de profissão, né? É, Alguma coisa assim, ah, né? lembro, feira de profissões, né? Isso só tinha especificamente na nossa escola. E nessa feira de profissão, parece. Acho que ela era a Emanuele, acho que ela era meio que a. Como posso dizer, cara? A organizadora, né, da sala, né? A líder? E nesse dia, uma garota da sala, que nós dois conhecemos muito bem, né, a Carol, eu acho que o irmão dela, algum parente dela, ou outro parente dela, foi, acho que, baleado, né? Levou um tiro, né? Nossa. Aí o Pedro, como que é amigo da Carol, começou a reclamar, assim, que, tipo, acho que a Manuela queria muito apressar o trabalho, né, da sala. Aí, tipo, eles começaram a bater boca, tipo, aí do nada, a Emanuele tava na cadeira do professor, na sala, né, na cadeira do professor. Ela levantou, começou pra cima do Pedro. Ela do nada, mano, tipo, ela derrubou a mesa do lado, tipo, na frente dela, no chão. E sabe que mesa era essa, Rafael? Era a Qual? minha mesa. Eu Nossa! só tava assistindo, cara. Aí, mano, ela pegou ele pelo pescoço, tá ligado? Ele começou, tipo, tirar a mão dela assim, ó, dando um tapa, tá ligado? Mano, eu tava literalmente do lado da briga, cara. Mano, Mano, isso foi muito engraçado, cara. não, mano, teve um dia, mano, que eu rachei o bico, velho. Pera aí. Mano, você lembra do índio, Qual mano? que é? Lembra do índio? Lembro, Mano, lembro. lembra. Mano, você lembra do dia que ele foi na escola só pra comer, mano? Mano, eu lembro, cara, eu lembro. Eu acho que por causa dele fechou o muro lá, né, parece? Pra não pular mais. É, mano, nossa, velho, aquilo foi engraçado, mano. Mano, o cara foi pra escola pra comer, tá ligado? Depois vazou. Não, mano, assim, eu me lembro do dia, mano, do que assim, ó, o Miguel, mano, né, esse Miguel, ele, você lembra daquela mina aleatória, mano, que tinha em 2022? Sim, sei. Mano, eu lembro do dia que o Miguel, mano, tacou glitter no cabelo da outra, velho. Lembro, lembro. E não sei se você sabe, nesse dia, eu tava me sentindo muito triste, cara. A gente nem se falava. Nossa, mano. Mano, teve um, Mano, porque, tipo, eu tava num grupo lá, como vocês citou, né? O grupo da loucura, esses caras assim e tudo mais, né? sim, Só que, de qualquer forma, pra quem não sabe, tipo, eu não era bem-vindo lá, né? Praticamente. Eu não era bem-vindo, né? Porque, tipo, ninguém lá era meu amigo, tá ligado? Sempre me zoavam, essas coisas do tipo. E nesse dia que você falou aí do Miguel tacar glitter na cabeça no cabelo, né? Da Vitória, né? Eu tava me sim, sentindo muito triste, cara. Tipo, eu tava me sentindo muito isolado, sabe? E a gente nem se falava, né? sim, mas nem se falava, mano. Mano, teve uma época que, assim, você me falou assim, né? Eu acho que a gente nem era amigo na época, mano. Que assim, você tinha me falado Sim. assim, ah, mano, eu vou me matar, sei o quê. Mano, quando você me falou isso, mano, eu fiquei assim, eu fiquei angustiado, mano. Mano, assim, Eu queria mano. saber por que você pode divulgar se você sofreu isso? Oi? Da depressão? Você, tipo, você já tinha você teve uma depressão e você sentiu isso por causa disso? É, mas, tipo, mano, quando você falou isso, mano, eu senti, tipo assim, a angústia da sua alma, tá ligado? Eu não sei Sim, se. sim. Tipo assim, eu senti, mano, que era um bagulho sério, tá ligado? Mano, eu me Sim. importei mesmo, mano. Eu fiquei com medo. Mano, eu tô até com vontade de chorar, velho. Vai tomar no cu. Não, mas. Agora queria que você passasse pro próximo tópico. Mano, beleza. Mano, o próximo tópico vai ser, ó. Pera aí, ó. O João Ricardo. Ah, pera aí, mano. Eu vou falar. Pera aí. Eu vou achar o bagulho aqui, mano. Nossa, mano. Mano, teve um dia. Teve um dia engraçado, mano. Mano, puta merda. Só de lembrar dessa merda. Foi engraçado. Do dia que a menina do sexto ano, ela deu uma boquetada no maluco do terceiro ano, velho. Eu queria saber o que você acha sobre esse acontecimento. O cara é sortudo, mano. Não, que isso, cara? Não, não. Não, mas. Não, falando sério mesmo, ó. Ó, eu acho absurdo, tá ligado? Eu acho absurdo, mas. Pô. Absurdo, né? Não, mas o cara foi sortudo nessa porra, velho. Não, é assim, a gente tem E que. pra isso, pior que até hoje a gente não sabe quem foi, né? O cara que fez isso e a garota. Então, mano. Tipo assim, foi bizarro, mano. Não, é engraçado, mano, que assim.
Quando passou de 2022 pra 2023, assim, mano, eu me lembro que, assim, teve um dia, mano, que você ficou muito mal, mano. Eu me lembro. Que, assim, você ficou... Sério. Que foi, 22, né? 2022, que foi o dia do abaixo-assinado, velho. Que os caras fizeram uma zoeira lá, tá Sim. ligado? Sim. Eu cheguei até a sair do grupo, né, da escola. E até aquela menina lá, a Nathalie, começou a reclamar, né? Falando que, tipo, não sabe o que eu passo em casa, né? Essas coisas. Né, então. Mano, aí, tipo assim, eu me lembro, mano, que 2022, mano, eu conversava com o Vitor e o Eduardo, mano. Mano, Sim, Matuê. o Matuê. Ó, o Vitor, o Matuê e o Davi, mano. Você lembra do Davi? Lembro, lembro. Mano, tinha um viadão lá que parecia com o Davi, mano. Eu lembro. Mano, era Eu cheguei a igualzinho, tirar mano. uma foto e mandei pra ele. Nossa, velho. Não, é engraçado, mano, que assim, quando passou de 2022 pra 2023, mano. Mano, aquilo foi engraçado, velho. Eu cheguei lá na O sala, né, quê? mano? Aí assim, nós caímos na mesma sala, né? Tranquilo. Sim, de novo. Aí quando eu vi o Ezequiel, mano, pela primeira vez, mano, ele me deu um medo, velho. Não, eu te Pra juro, quem não mano. sabe, o Ezequiel estudou com a gente no segundo ano, né? Sim, mano. E ele parecia um indiano, né? E esse período que deu foi eu, né? E o Sim. Rafael vai falar sobre o que ele achava sobre ele quando viu ele pela primeira vez. Então, mano, assim, o Ezequiel, mano. Meu Deus do céu. Assim, no início, ele fazia isso aqui, mano. Ó, eu vou até mostrar. Ele, mano, ficava olhando pra minha cara assim, ó. Ficava olhando com a cara, meio de safado. Aí ele ficava tocando em mim, mano. Pô, ficava tocando meus Você peitos. chegou a pensar que ele era tipo um malfeitor, né? É, Fala outra mano, palavra aqui. um assediador, mano. Tá ligado? É, assediador. Mano, eu tinha medo do Ezequiel, tá ligado? Aí só depois que, assim, eu fiquei mais de boa, tá ligado? E você falou pra ele que você pensava que ele era um indiano de verdade. É, eu achava que ele era indiano, velho, nessa porra. Mano, Mano, engraçado, cara. não, aí, mano, 2023. Mano, 2023. Eu lembrei. Mano, 2023 foi na época que eu tava de férias, tá ligado? Que assim, eu fui lá na Bahia. Sim. Eu fui na Bahia, mano. Deixa eu tentar achar os tópicos aqui, mano, da Bahia. Que, mano, foi Isso foi engraçado. no começo do ano, né? Antes de você voltar pra escola. Então, mano, peraí. Aqui, ó, achei. Minhas férias na Bahia. Mano, teve um dia. Assim, mano, isso foi antes de eu entrar no pornô, velho. Que, ó, foi o seguinte, mano. Teve um dia, mano, que, assim, tava na Bahia, né? Aí, assim, tinha um primo meu, mano, que era o Davi, né? Um baiano lá, né? Sim. Aí, mano, tipo assim, ele começou, tipo, a alisar as costas, né? Tipo, a alisar as costas de um. Aí a minha avó viu, mano. Aí, tipo, quando ela viu aquilo, ela ficou assim: Deixa de viadagem, rapaz! Mano, Porque na Bahia, né, os caras é mais cabra da peste, né? deixa de viadagem, rapaz! Mano, foi engraçado, velho. Aí também tem outro dia, mano. Que o dia que eu quase fiquei cego, velho. Que assim, mano, eu tava jogando. Você tá ligado aqueles. Aqueles terrão, tá ligado? Tipo, terra mesmo? Tipo, lama, essas Sei, coisas. sei. Eu tava jogando, né, mano? Tipo, do lado. Assim, do sítio, né? Aí, mano, eu tava jogando. Sim. Aí, tipo, eu caí no chão, né? Tipo, eu caí assim no chão. Mano, eu só vi. Mano, o calcanhar do meu primo, né? Que é o Lucas, né? Neguinho. E no meu Sim. olho, mano. Mano, acertou mais ou menos aqui, mano. Mano, aquilo doeu, mano. Nossa. Mano, aquilo doeu de uma forma. Que, mano, você é louco. Você só quer ficar cego, né? Mano, eu achei que. Mano, eu fiquei com uma dor, mano. Que cê é louco. Era Você assustador. é louco, não imagina. Mano. Aí teve. Só quem jogou futebol na rua, ou qualquer lugar, descalço, ou sei lá, sabe o que é isso. Então. Mano, aí também. Cê é louco, mano. Pera aí. Teve um dia, mano, que assim. Eu tava, mano, em abstinência, tá ligado? Eu queria bater uma, né? Porra. Aí eu não consegui me segurar, mano. Assim, mano, eu Ah, fui na casa da minha tia, né? Que é a Lady, né? Lady. Aí, mano. Raids, né? É Lady mesmo, Lady. Aí, assim, tá ligado aquelas camas de baiano mesmo? Cama? Sei. Aí tinha um vespeiro, mano. Por quê? Tinha muito mosquito, mano. Mano, pra você ter Sim, ideia. sim. Pra você ter ideia, mano, teve um. Acharam cobra, mano. Acharam uma cobra.
Nossa, eu imagino, né? A cobra, tipo, Tem de tudo, né? atrás do sofá, mano. Nossa. Mano, mano, pra você ter ideia, mano, assim, ó. Se você, mano, for picado por uma cobra, faça o seguinte, mano. Se você foi picado por uma cobra, né? E, tipo, porra, Você tem mano. que chupar o veneno, né? E depois cuspir, né? Então, mano, aí que eu foda, mano. Aí que entra. Tipo assim, mano, se você for picado por uma cobra, né? E. Tipo assim, você matar ela, ou só tirar foto dela, por quê? Você tem que, tipo assim, foi picado pela cobra, tira a foto dela ou mata ela, né? Tipo assim, mata ela e tira a foto depois. Por quê? Quando você for lá no hospital, né, mano, você vai. Os caras vão ver o antídoto certo. Porque se você colocar o Sim. antídoto errado, mano, você morre. Nossa. Mano, Até aí. cobra que não é venenosa, né? Ou só que é venenosa. É então, mano. Aí, tipo assim, depende, tipo, do tipo de lugar, né, mano? Tipo, tem umas que são Sim. terríveis. Aí, mano, aí o que acontece? Eu, mano, tava no vespeiro lá. Mano, eu comecei a bater uma porque eu tava em abstinência, mano. Aí eu gozei na cama dos meus primos, velho. Nossa. Não, porra. Mano, fugindo um pouco desse assunto, não fugindo, né? Tem um amigo Beleza. meu, o Gabriel, que você conhece, que O. ele não chegou a contar uma história pra mim que tipo, esse tipo de mosquito assim, mosquito mesmo, assim, que chegou a morder as partes íntimas dele, né? Ele começou a ficar coçando, né? Aí falou pra mim que a mãe dele começou a passar pomadinha lá, bem no lugarzinho dele lá, né? Ah, mano. Mano, Mano, eu achei isso muito engraçado, Mano, cara. eu te contar uma outra história, velho. Teve uma vez, ó, pera aí, deixa eu tentar achar aqui, velho. Teve um dia, mano, que No o. top. Que foi o seguinte. Na escola, mano, eu tinha. Eu fiquei com caganeira, né, velho? Porra, mano, foi engraçado. Mano, eu comecei. É a pior coisa que tem, ó. Mano, eu fiquei correndo pra um lado e pro outro, mano. Fiquei correndo lá. Mano, puta merda. Aí eu não aguentei, mano. Eu tive que ir assim, pedir pra meu pai buscar. Aí, tipo assim, beleza, né? Caguei lá, tranquilo. Aí, mano, vou te contar outro dia. Assim, eu comecei, mano, a cagar sangue, velho. Nossa. Não, não cagar sangue, não. Tipo, na verdade, mano, cagar sangue, mas o problema, tipo assim, eu tava começando a sangrar pelo cu, mano. Nossa. Não, aí sabe o que foi foda, mano? Tipo assim, eu na minha cueca lá, mano, tava assim, cheio de sangue, tá ligado? Tipo, como se eu tivesse sido Sei. estuprado, mano. Nossa. Mano, aí, se liga, mano. A minha mãe, quando ela viu aquilo, ela perguntou assim, mano, você foi estuprado, filho? Nossa, imagina, imagina. Não, aí Ela como. tem outros problemas, né, que ela desconfia de você, né? Não, é tipo assim, mano, eu fiquei assim, porra, mano. Eu me senti tipo um lixo, tá ligado? Tipo, pô, eu sou um viado agora? Tipo, fui estuprado pelos caras. É, mano, imagino, imagino. Não, aí. Rafael, eu queria saber como que tá de gravação pro pessoal aqui, Uma hora e pra eu 10, saber, mano. né? 1 hora e 10, mano. Dá pra, Caraca, já deu uma hora. dá pra colocar mais, mano. Eu queria saber o próximo tópico. Então, o próximo tópico, mano, é o Marcelina, mano. Marcelina. Mas dá pra Sim. aproveitar os bagulho aqui, mano, que daí tem bastante coisa pra gente falar. Ó, Não, eu queria que você desse uma breve resumida do que você tá falando agora e falasse Marcelina. Eu beleza. também queria saber se Marcelina é o último tópico. Não, tem mais tópicos, mas eu vou resumir, Sim, mano. sim. Eu vou resumir cada Beleza. tópico aqui, mano. Assim, mano, teve uma. Assim, o dia que eu entrei no pornô, eu vou ser bem mais rápido, né? Teve uma época, mano. Teve uma época lá, puta merda. Que É assim, mano, verdade. mano, tava com muito tesão, tá ligado? Aí eu fui abrir um site de pornô, mano, sei lá, chinês, sei lá que porra que era, Magazine, tá ligado? Asiático. Eu fui abrir. Fui abrir o pornô lá, mano, de fotos, mano. É. Aí eu comecei a gozar. Nossa. Porra. Aí eu depois foi o YouTube. Aí foi Xvideo, mano. Puta merda. Aí eu. Nossa, YouTube? Mano, eu vi no YouTube, mano. O cara merda, velho. Não, aí, peraí. Nossa. Aí tem. Aí os vídeos, mano. Mano, eu rachava o bico, mano. Com o vídeo do pornô lá. Por exemplo. Mano, tinha um vídeo, mano, que eu rachava o bico, mano. Comi o cu dessa. Qual? Comi o cu dessa puta. Ela mijou que nem uma vaca. Mano, falando sobre esse assunto de pornografia, né? Sim. Lembra quando os caras zoavam no vídeo lá no X-Vídeos? Que tinha um vídeo de uma mulher, o cara enfiando o negócio dele lá, né, na mulher, no bico. Aí falou que era a mãe do Eduardo. Mano, eu nunca vi, mano. Pô, mano, eu queria ver, velho.
Era muito Eduardo o cara falava, ficava zoando. Mano, Então, rapaziada, pra quem tá. A gente tá falando muita besteira aqui, né? Como vocês estão escutando. E a gente vai colocar um pi, né? Pra não dar um problema no YouTube, né? Como o Rafael vai tentar editar, ou eu edito, tá ligado? Pra não acontecer problema, né? então. Aí, mano, tinha também o. Nossa, mano. Ó, tem duas histórias aqui, mano, engraçadas, que você vai rachar o bico, mano. Ó, Qual? o Renan, o maluco, que é o Joia, né, mano? Que os caras falavam. Mano, Sim. esse E também maluco. que tem um problema, né? Acho que ele é. Cara, não sei se ele vê vulto, cara. Alguma coisa assim, mano. Acho que ele é um pouco esquizofrênico, né? Então, mano. Mano, esse maluco aí, sem zoeira. O Fabrício, mano. O Fabrício, qualquer um que batesse na mão dele. Tipo assim, ó. Você sente dor, né? Tipo, Sim, fazendo isso aqui, né? Mano, ele não sim. sentia dor de nada, mano. Aí, tipo assim. Ele era o Coringa da escola. Mano, teve um dia que ele tirou foto do pau dele e mostrou pra todo mundo da sala, velho. Nossa, eu lembro, cara, eu lembro. Mano, se não me engano, o Batatão viu, mano, essa porra aí. Que nojo, cara, que nojo. Não, aí tem. Pera aí, ó. Tem outro aqui, ó. Nossa, mano. Mano, você lembra do dia que as meninas, a Camille e a outra lá, foi apresentar o trabalho sobre doenças sexuais, mano? Lembro, lembro. Mano, puta merda. Mano, aí, tipo assim, na hora que ela começou a falar assim, você pega doença sexual, né? Você pega herpes pela cabeça do pau e do ânus. Mano, eu comecei a dar risada nessa porra. Você começou a rachar o bico, né? Mano, eu achei o bico essa porra, mano. Mano, eu achei o bico, Mano, porque. muito engraçado. Não, aí você rachou o bico também, mano. Não, aí, tipo assim. Não, porque, tipo, foi por causa de você, né? Quando você começou a dar risada, eu comecei a dar automático, eu dei risada na hora, tá ligado? Não, mas foi foda também, né? Porra, falando. Mano, não tem como ter maturidade, mano, pra o bagulho de doença, tá ligado? Então, Você pega doença pela cabeça do pau e do ânus, velho. Puta merda. Não, mano, isso é muito aí. engraçado. Não, aí também, mano. Tipo assim, agora falando sobre o tema do Marcelina, mano. No Marcelina, Sim. mano. A nossa última escola que a gente estudou, né? Pra acabar É. o ano. Ah, Ano mano. passado. Ah, eu vou explicar também. Eu vou explicar do porquê. Assim, nós dois saiu do João Ricardo, né? Porque Sim, sim. 2023 foi o nosso último ano que nós dois saiu, né? Tipo assim, saímos Sim, daquela sim. escola. E você veio compartilhando com a de mim, né? É, também. Porque assim, mano, foi o contrário, né? Não, por causa de mim, pô. Porque, tipo, eu saí do João Ricardo porque meu pai não queria que eu estudasse de noite. Ah, sim, mano. Né, e a gente saiu. Ah, verdade. Assim, mano, como no João Ricardo não tinha mais pra, tipo, mais pra De manhã. de manhã, né? Só no Marcelina tinha, tá ligado? Então, A gente vazou. nós dois foi pra cá. Aí, mano, teve uma história aí, mano. Puta merda. Mano, pra você ter ideia, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casos, mano. 8 casos bizarros que tem aqui. Pois. Mano, ó. O primeiro, mano, foi o caso do Léo, mano. E o Sebastião, mano. Sim, o professor. Mano, eu vou te contar. Teve um dia, mano, que eu tava conversando com o careca, né? O Caio Picelli. Tava conversando Sim. com ele, né, mano? Aí ele tinha me falado, mano, um bagulho mais ou menos assim. Eu cheguei mais rápido do que o Léo sendo arrombado pelo Sebastião, tá ligado? Bagulho assim. Aí eu, tipo, Sim. não entendendo porra nenhuma, tá ligado? Não entendi nada. Aí, mano, o Caio, né, o Picelli, Caio Picelli, o careca, Sim. ele me disse assim que o Léo, ele tinha mamado o Sebastião. Mano, quando eu escutei aquilo, Nossa. eu fiquei assim, quê? Mano, eu fiquei, mano, eu juro. Não, mas isso daí era um vídeo fake, né? Que ele falou, né? Mano, eu não sei, mano, eu não sei. Porque assim, ele disse que, pelo que ele me falou, né, claro. Ele me disse que o Léo, né, no vídeo, aparecia. Mano, eu até vou imitar, mano. Eu vou imitar essa porra, velho. Né, tipo, o Sebastião tava aqui, né? Aí ele tava assim, ó. Nossa. Mano, é nojento, né, velho? Nojento. Nojento, mano. Mano, aí, tipo assim, o Léo mamava o Sebastião e, tipo, e engraçado que o careca disse que os cabelos do saco do Sebastião, tá ligado? O cabelo lá, assim, parecia a Mata Atlântica, velho.
Nossa senhora, velho. Não, mano, Agora quero ver outro caso bizarro. não, peraí. O segundo. Não, peraí, falando um pouco mais, né, do caso do Sebastião. Eu me lembro quando eu. Mano, você lembra quando eu te contei, mano, essa história aí? Você... Não, você ficou sem acreditar também, né, mano? O careca que botou pra mim primeiro, né? Aí eu falei, ué, mano, isso não pode ser verdade, né? Eu pensei que era zoeira, né? Mas eu nunca vi esse vídeo, né? Ainda bem, né? Então, eu queria ver, mano. Isso, Não, eu queria ver, pô, pra ver se é verdade mesmo. não. Agora, por favor, Rafael, conte o próximo tópico. Ó, peraí. Mano, pior que tem muito caso aqui, velho. Do. Não, eu queria que você desse uma breve resumida Vou dar uma, de todos. vou dar uma resumida aqui, ó. Ó, tem um caso, mano, da. Nossa, puta merda. O caso da Duda, mano, que era uma menina da escola, né? Se não me engano, Sério. se não me engano, ela tem 15 anos, mano, hoje. Ou 16, não lembro. Vou... Mano, como que era esse caso? Assim, pelo que eu fiquei sabendo, tem uma amiga minha, mano. Tipo, uma amiga minha, negra, né? Negona lá. Que tem várias putaria, né? A Pamela. Sério. Aí, tipo assim, a Pamela, ela me contou que essa Duda, mano, ela parece o Dig Sol, mano. Dos Jogos Mortais. Mano, assim, acho que depois do podcast terminar, assim, a gente faz um corte mostrando a comparação, tá ligado? Dela com o Jigsaw. Tá. Mano, parece. Vamos ver. Aí, tipo assim, mano, o que acontece? A Pamela me contou que a Duda, né, Maria Eduarda, quis transar com ela no banheiro, velho, feminino lá. Nossa, velho. Mano, aí calma, tem. Essa daí, mano. Mano, pra você ter ideia, ela, tipo assim. Puta merda. Aí tem peraí, o caso da prima do Luan, mano. A prima do Luan. Mano, a prima do Sério. Luan. A prima do Luan, velho, era engraçado. Porque ela tinha. Mano, ela parecia que tinha um foguete no cu, mano. Mano, Que sentido. pior que tinha. Mano, parecia que tinha um foguete no cu, mano. Aquetava o rabo, mano. Ficava pulando. Ela ficava assim. Ficava assim, velho. Tomando no rabo. Criancinha, né? Não, aí. Boa, mano. Aí também tem o caso do. Pera aí. Mano, aí eu vou te contar as brigas, mano. Nossa, velho, as brigas eram foda, hein, mano. Qual briga que você quer começar, mano? A briga do Luan com o Yuri? A briga da Pamela com o Ivan? Ou a briga do Matheus LB com a Stephanie? Qual dos três? Cara, eu quero a briga do Luan com o Yuri. Mano, nossa, mano, eu me lembro como que foi, mano. Foi mais ou menos assim, mano. Eu me lembro que. Foi na última aula. Mano, engraçado que todas as brigas da escola aconteceram nas últimas aulas. Tipo, sempre na última aula. Sim. Aí era a aula da Cibele, mano. A de matemática lá. É. Mano, Parece a professora aí um. mano, aí te contar. Eu me lembro, mano, que assim, o Léo, ele tinha me contado que o gordão lá, o Luan, mano, falava mó merda, né? Assim, Sim. o Léo me contou que o gordão lá gostava, tipo, de treta, tá ligado? Tipo, ele falou assim, ô Rafa, ele vai te intrometer nesse negócio aí e vai te lascar. Aí, mano, eu falei assim, eu não tenho nada a ver com isso, tá ligado? Aí, mano, o que aconteceu? Eu e a Pamela, assim, ficamos sabendo que o Luan tava envolvendo nós, tipo, na diretoria, ou algo parecido, tá ligado? Sei lá, alguma coisa. Sim. Pelo que contaram, né? Aí, mano, eu, né, tipo, fui me defender, né? Falando assim, pô, não tenho nada a ver com isso, né? Aí, tipo, meio que fez um tribunal. Aí, mano, lembra da Ana Carolina? Lembro. Ela, mano, meio que foi a juíza, tá ligado? Do caso, tá ligado? Tava julgando. Sim, ela começou a contar tudo, né? Aí eu contei minha versão, a Pamela contou a versão dela, aí o Luan contou. Aí, mano, quando o Luan contou, puta merda, velho. Aí que começou a putaria mesmo. Mano. Mano, eu lembro que eles saíram na mão, né, mano? Mano, o Luan não. O Yuri mó magrinho, velho, mó magricela. E o Luan mó gordão, tá ligado? Tipo, parecia tipo o Chaves e o Kiko, o Nhonho, tá ligado? Ai, caralho. Nossa, velho. Vai tomar no cu, velho. Kiko é foda. Não, o Kiko. O Kiko. Não, mano, Não, eu me lembro, mano, que assim, quando o Luan começou a contar, mano, o bagulho,
eu me lembro que, assim, os caras, mano, assim, era ainda os malucos ainda, né? Os caras. Os caras começaram, tipo, ver aquilo Sim. ali, tipo, ixi, caralho, o que que esse gordão tá falando de nós aí, tá ligado? Aí, mano, começou, tipo, uma treta, porque o Luan tinha falado que tinha um áudio chamando, dos caras falando que ele era gordo, autista, sei o quê, né? Aí deu uma merda, né, mano? Deu treta. É, com certeza, né? Aí, mano, aí, tipo assim, começou a brigar, brigar lá. Aí, mano, você lembra do. Caralho, mano, era o cabeça de martelo de borracha. Lembro. Mano, esse cara vazou na escola do nada, mano. Eu até hoje lembro dos apelidos. Mano, era engraçado, mano. Ô, Mano, cabeça e de. quem deu essa apelido lá, mano? Do nada, mano. O queixado meteu esse negócio nele aí, meteu essa, do nada. Do. Cabeça de martelo de borracha? É, mano. Mano, o queixado era engraçado, cara. Não, não. Mano, pior que o jeito de falar dele, mano, era engraçado. Aí, mano, assim, mano, quando começou a estourar a briga, mano, a professora tava, vixe, mano, que porra é essa, tá ligado? Tipo, eu não tava entendendo. Aí, mano, o Luan, mano, eu só vi. Mano, assim, antes dele bater, eu me lembro, mano, eu juro, que ele pegou a sua garrafa, ele fez assim, ó, no Yuri, mano, porque o Yuri foi pra cima. Ele ficou no chão, mano. Mano, mano do céu, eu vi o Luan, mano, fazendo assim, ó, tá ligado? Tipo, Mano, mas seria tipo, mano, se ele precisa do Luan, ele vai pegar um soco, mano. Direitinho, cara. Na cara do Yuri, mano. Ele dormiu no chão, mano. Desmaiava, mano. Tinha certeza, mano, cara. puta merda. Mano, imagina esse Luan brigando com o Manuel, velho. Não, teve uma vez, mano. Brigando de barrigada. Então, É um gordinho gêmeos. mano, eu e a Pamela tava conversando sobre isso, né, tá ligado? Tipo, comparando o Luan e o Emanuel, né? Manuel. Mano, é engraçado que o Emanuel tem DST, né? Pelo que falam. Ah, mano, eu lembro, cara. Só que o dele, acho que ele já nasceu com essa porra, parece. É, nossa, velho, aí é zoado. Não, mano, Sei lá, alguma coisa do tipo. mano, é tipo assim, pelo que eu me lembro, aí eu tava conversando com a Pamela com esse bagulho aí. Aí é tipo assim, imagina o Emanuel e o Luan no rodízio, mano. Você é louco, mano. Mano, dá prejuízo. No rodízio ainda. Não, aí, mano, sabe o que é o pior? Mas, mano, imagina os dois no service. Mano, é um prejuízo do caralho, velho. Mano, tem uma vez que o Luan, ele falou assim pra Pamela, né? Ô, Pamela, você come 10 coxinhas de uma vez? Mano, parece que ele queria ficar com a Pamela, né, velho? É, então, ele falou assim, né? Mano, eu me lembro. Lembra daquele dia que a gente foi na sala de jogos, bagulho assim? Lembro. Aí ele meio que falou assim pra mim, né? Ô, parça, a Pamela ficou falando pra mim que se sei o que, que vai querer transar comigo, querer transar, sei o que. Eu não queria ela não, parça. Queria não. Teve um dia, mano, que eu rachei o bico, Mano, velho. essas coisas muito engraçadas, né, mano? Mano, qual que você acha a coisa mais bizarra que você não sabia na escola? No João Ricardo, no 08 e no Marcelina? As coisas mais bizarras que você acha? Ou a mais de todas? Mano, eu acho que a coisa mais bizarra foi aquele bagulho da broderagem mesmo do banheiro, velho. Aquele bagulho foi isso. Ah, mano, é complicado, né, mano? Não, porque foi daí, mano, Mano, eu que. queria saber se... Hã? Porque assim, foi daí, mano, Pode que. falar. Foi daí, mano, que surgiu esse medo, tá ligado? De me estuprarem, esse bagulho assim. Sim. Eu queria saber se tem mais um assunto diferente sem ser a briga. Então, aí, mano, tem o. Pera aí, vou até ver o. Pra nós encerrar. Pera aí, ó. Vou contar brevemente aqui, mano, do bagulho aqui, ó. Nossa, mano, tem o bagulho da. Nossa, da Evolutime aqui, mano. Da Evolutime. Teve um dia, mano. Assim, na verdade, eu vou contar já o bagulho do término da escola, né, mano? Término da escola. Ó, mano, Sim. o dia que eu quase fui sequestrado, mano. Teve um dia, mano. Isso é muito bem. Mano, puta merda. Dia 1º de março de 2025, mano. Dando um brevemente. Faz o tempo já, hein? Então, dando um contexto, o que aconteceu? Assim, no ano passado, tinha uma menina lá, velho, que era autista lá, mó feio pra caralho, né? E assim, mano, ela era mó doida, tá ligado? Mó doida. Aí ela falou que Sim. queria dar pra mim, sei o quê. Aí, mano, eu fui lá, né? Achando que ia comer, que eu ia fuder, sei lá, não sei o quê. Aí aconteceu, mano. Ela não tava lá, né? Porque fui lá no shopping. Mano, puta merda. Aí eu fui na sua casa, né, mano?
Sim. Fui lá na sua casa jogar um pouco. Mano, foi engraçado no Silent Hill, mano, quando eu fui jogar na sua casa. Você tomou um susto no Silent Hill, cara. Mano, Você é louco, mano. eu lembro Ele no Bomba Pet, a gente amassou, velho. Então, mano, eu nunca joguei Mobile Pet na vida direito. Mano, aí, sabe o que é pior? A enfermeira do Silent Hill apareceu assim do nada. Eu falei, ah! Mano, dá muito medo, cara. Não, aí depois, mano, nós jogamos uma bola, aí tranquilo, né? Aí, mano, depois Sério. que, assim, a minha mãe ligou, né, falando, onde você tá, sei o quê? Aí eu, né, você tava com o cu na mão, né, naquele dia. Não, aí, bom saber. Ah, mano, peraí. Quando eu ia comer essa menina, mano, eu te juro, que acho que uma semana antes, ou na mesma semana, minha irmã, mano, minha irmã, ela não sabia de nada dessa porra. Sim. Ela sonhou, mano, que eu ia ser estuprado, mano, pelos caras. Calma, piora. Nossa, mano. Ela contou pra minha mãe, aí eu tive que mentir, mano, tá ligado? Bagulho lá que, eu não tenho nada a ver, né? Bagulho assim. Mano, Sim, sim. aí eu fui fuder, né? Mano, aí eu fui. Aí depois que eu fui na sua casa, matei aula ainda, né? Porque eu era pra ir no curso. Sim. Desci, desci lá. Aí, mano, assim, na rua do Deis lá, tem tipo meio que uma divisória ali. Tipo, pra esquerda vai subir, pela direita vai, tipo, vai descer, né? Pra ir Desse pra minha aí. casa. Isso aí. Mano, aí apareceu um carro, mano. Tipo assim, dos caras. Aí do nada, tipo, parou assim. Aí o cara falou assim: E aí, seu gostoso? Aí eu, tipo, olhando pra cara do cara, mano, eu não entendendo porra nenhuma, né? Mano, eu te juro, Aham. mano. Eu te juro, juro por Deus, pela terra, pela extremidade da terra. Juro por Deus, mano. Juro por Deus mesmo. Sei. Mano, eu juro que eu ouvi, mano, o cara do lado dele, ou o cara atrás dele, sei lá, mano, sei lá quem falou. Falou, Sei. falou assim, bora pegar ele! Mano, eu comecei a correr. Corri. Mano, e o foda, que assim, eu Você começou tava a sem a correr. bolsa, tá ligado? Mano, Sei. olha o nível. Assim, eu tava no meu bolso, tinha duas camisinhas, né? Um lubrificante. Duas camisinhas, um lubrificante no lado esquerdo, ou no lado direito, não lembro. Ah, E tinha um celular, né? O meu celular ali. Mano, aí, tipo assim, a minha sei. bolsa tinha estourado, tá ligado? Aí, assim, o caderno lá, eu tava com o caderno, mano, eu tava segurando assim mesmo. Tava com o caderno, o estojo, deixa eu ver, estojo e o bagulho do livro, mano, da Evolutime. Aí, mano, eu comecei a correr, Sei. juro por Deus, mano, que eu vi, mano, eu olhei pra trás, eu vi o carro dando a ré, mano, pra me pegar, mano. Nossa, velho. Os caras tentaram me molestar, velho. Mano, aí eu. Não, eu juro por Deus. Aí, tipo assim. Pera aí, vou. Pera aí, eu vou dar. Dá uma pausa. Dá uma pausa na gravação, mano. Pera aí. Tá gravando aqui. Você dançou? É. Eu vou conversando com o amigo aí, fazer um podcast aí. Não tenta interromper, não, tá? Aí pode voltar. Mano, aí tipo assim, os cara foi atrás de mim, mano. Mano, aí eu gritei, socorro, socorro! Mano, ei, meu sobrinho atrapalhando. Sim. Tá vendo, tá vendo? É, aí, aí, mano, o que acontece? Os carros dos malucos lá, mano, foi atrás de mim. Mano, aí eu gritei, socorro, socorro. Mano, sorte minha que tinha gente próxima, mano. Tinha gente Sim, próxima ali. sim. Mano, aí eu. Mano, imagina a cara desse viado aqui, mano. Tipo, vendo aquilo. Você é viado? Mano, eu tava assim, ó. Eu tava assim. Mano, eu tava com medo, mano. Eu tava com a cara de quem tinha dado merda, tá ligado? Mano, Sim, sim. eu fui fuder e quase fui fudido, mano. Bom, acho que tá bom, né, Rafael? Pra nós terminar aqui, né? Encerrar, né? Foi Beleza. um podcast bem longo. E eu queria saber o que você acha sobre esse nosso novo projeto aqui do canal. Mano, eu acho que vai dar um futuro muito bom, mano. Bom, e eu que tava pensando a gente fazer no episódio 2, a gente fala sobre, tipo, jogos mesmo, assim, jogos, animes, que a gente já assistiu, que a gente gostaria de ver. Sim. Algo do tipo, o que você acha? É uma boa ideia, mano. A gente pode falar, tipo, com umas notícias, né? Notícias do momento, É, zoeiras, sim, né? sim. Aí a gente pode Sim, conversar. sim. Então, eu vou
queria, tipo, dar um tchau pra vocês, né? Agradecer a participação de vocês. Eu quero agora que o Rafael termine, né? Também. Bom, galera, eu agradeço muito a todos, né? Meu grande amigo Fabrício, ao meu grande público, né, que está nos assistindo. Agradeço muito, né? E é uma grande Tá, honra então, fazer parte daqui. pode falar. É uma grande honra. Então, não pode falar. Não, é uma grande honra de fazer parte desse podcast. Então, tchau e sejam bem-vindos. E agradeço por ser mais um Giovanni Marochetti Cast.